Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Vamos falar do Verdade e Luz, nosso jornal espírita que comemora 30 anos. Leda Beguete, que você citou, ela durante quase 20 anos fez um tema de estudo mensal baseado na codificação. Porque para nós é fundamental não ter o Espiritismo como uma grande bandeira ou com um grande motivo de, a cada dia que passa, ter mais e mais adepto. Mas nós temos um interesse muito grande em que as pessoas, de modo geral, conheçam doutrina espírita, saibam dos seus fundamentos, do seu entendimento sobre a vida. Eu ainda, pegando um gancho aqui que o Balheiro está falando sobre o trabalho da Dona Leda, Balheiro, que é fundamentado, evidentemente, no Pentateuco Espírita, nas 5 obras que você citou, mas conversando com ela, ela falou assim, eu busquei, ela dizendo, né, busquei muito na Revista Espírita. E é importante assim que os nossos telespectadores também saibam, né, que Allan Kardec, ao seu tempo, publicou durante 12 anos, mensalmente, uma revista, né, que traz um conteúdo riquíssimo também, né. Então eu queria só pontuar essa questão da pesquisa que a Dona Leda fez também nessa coleção da revista. Você me pergunta sobre se eu pensei o que eu ia falar. Na realidade não, porque é alguma coisa que está inserido no mundo meu. Eu vivi isso. Então, por exemplo, as matérias, primeiro nós preparávamos numa mesa ali em cima, umas tardes quentes das 2 até as 5 horas da tarde. Cada um trazia o seu artigo pronto e era lido, cada um lia o seu artigo e os outros companheiros concordavam ou não. Depois passávamos para essa sala aqui embaixo, em volta da mesa, e também todo o artigo era lido. E alguns, porque recebia-se muita matéria, mas algumas não tinha condição. Então lia-se todos eles. Grifava-se, riscava-se, discutia-se. Muitas vezes saía até algum tapa na mesa de discussão, mas no fim, quando 5, 6 horas a gente saía daqui, o jornal estava com a matéria toda já pronta para a edição do mês seguinte, que o seu Ulisses que ia cuidar. E esse jornal, ele era editado aqui com as nossas máquinas que eram assim muito rudimentares, eram com pinças que se pegavam os tipos para formar as palavras, onde é nosso hoje bazar, e que era ali a nossa gráfica espírita Batuíra, onde tivemos o prazer, a honra de desde o primeiro número ser impresso aqui. E eu tive muito prazer de participar de uma época que eu lembro assim, com muito carinho, dos companheiros todos, a Leda Ebner, o seu Argimir, o Meri, o Denizar, muitas vezes. Então, companheiros todos ali em volta da mesa e que nós estávamos realmente preparando o jornal do mês seguinte. Fiquei muito alegre em saber que o jornalista responsável é o mesmo em 30 anos, todo esse tempo. Então, ao Jair Grelet Filho, né? Nossa gratidão. E eu gostaria que peço que você faça uma justa homenagem a ele. É uma profunda gratidão a todos
mas de maneira muito especial ao Jair Grelê Filho. Porque hoje encontrar um jornalista que se responsabilize por uma atividade é mais simples por causa da própria formação que foi muito estendida. Aquela época não era. E Jair permanece conosco desde os primeiros números, desde os primeiros momentos. É uma pessoa simpática à doutrina espírita, com participação àquela época na União e Caridade, Sociedade Espírita União e Caridade, e aí houve a aproximação com os nossos companheiros e essa delegação. Por isso a nossa gratidão. Meus amigos, um prazer enorme integrar a equipe que produz, que edita o jornal Verdade e Luz. São 30 anos de um trabalho muito interessante, muito gostoso, que dá muita satisfação e leva a toda a população e a todos de várias partes do país informações sobre a doutrina espírita. O jornal começou assim com muitas dificuldades, começo de 1986, eu tinha uma ligação muito grande com o Edivaldo Silva e com o Maurício, que eram dirigentes da Sociedade Espírita União e Caridade, ali na rua Marcondes Salgado. E eles me convidaram a fazer parte da equipe. Nós começamos e foi um momento muito produtivo da doutrina aqui em Ribeirão Preto, do trabalho dos companheiros da doutrina. Surgiu o programa de rádio, surgiu o Verdade e Luz, jornal e outras manifestações. Um pouco antes, menos de um ano, nós havíamos conseguido um espaço no jornal A Cidade com o diretor daquele órgão, o senhor Juraci Lopes de Camargo, e redundou na Doutrina e Literatura Espírita, uma coluna que era publicada aos domingos nas edições daquele jornal, do jornal A Cidade. Então, o movimento cresceu muito naquela época tal, e foi se assentando, se firmando como um grande potencial de informação. Fizemos matérias com Chico, divulgamos muito as mensagens. Então, nosso querido Chico Xavier, lá em Uberaba, visitamos muito lá. Então, olha, é um trabalho muito gostoso que nos dá prazer. Eu me sinto feliz ao completar 30 anos de presença nesse jornal de divulgação da doutrina espírita, codificada pelo mestre Allan Kardec. Eu fico muito feliz. Eu só falei, inclusive, dessa questão do Jornal da Cidade, porque eu acho que aquela coluna foi muito importante. Nós divulgamos ali um negócio que está no livro, um dos livros do Chico, Estamos no Além, com as mensagens. Eu fui atrás do senhor René Limestrange, que era do cartório, ele já desencarnou, e o filho dele tinha falecido em acidente de moto. Ele e o Serginho Sucoluto, os dois morreram de moto, lá na entrada, entre Cravinhos e Ribeirão. E fizemos, ele nos autorizou, pediu um prazo e tal, para falar com a esposa, para publicar. E foi publicada a matéria, que eu tinha levado o Aldo para produzir essa coluna, porque o Aldo conhecia e conhece a doutrina mais do que eu, né? E eu falei, eu não posso, eu não sou técnico, não vou me meter a fazer coluna, né? Eu quero abrir o espaço e coordenar. E as mensagens foram publicadas, deu uma enorme repercussão aqui, esgotou a edição do jornal na época, e depois... eu não me lembro, o rapaz Hércio Arantes, né, que era um rapaz de Araras, me parece, que coordenou, compilou para publicar. E está lá todas as mensagens e a citação, inclusive, surgindo o Verdade e Luz Jornal, o Verdade e Luz Programa de Rádio,
essa coluna que resultou nesse quer dizer, foi uma coisa que surgiu, né? O jornal Verdade e Luz comemora 30 anos e participamos desde o início desse trabalho, um trabalho de divulgação da doutrina espírita que muito nos fez felizes. A nossa missão, com a equipe da diretoria da USE, era procurar alguém como jornalista responsável para assinar todo o editorial do jornal. E foi nos sugerido o Jair Grelê Filho. Fui muito preocupada porque me incumbi de conversar com ele e solicitar que ele assinasse e aceitasse a responsabilidade. E muito fiquei feliz ao ver que ele aceitou e já pediu, aceitando toda a participação até os dias de hoje nesse jornal. O meu conhecimento com o Jair era da família dele. Minha mãe foi funcionária na prefeitura, juntamente com o pai do Jair, o seu Jair Grelê. E conheci também o irmão do Jair, o Dr. Milton Grelê, mas não conhecia o Jair. E ele tendo se comprometido a assinar esse jornal, com toda a sua disponibilidade, é o que hoje nós encontramos esse companheiro que aceitou a colaboração como um movimento de unificação em Ribeirão Preto. Mário, eu estive olhando aqui, né? E bem aqui na segunda página tem o editorial que está assinado pelo Meri. Né? Eu leio aqui com imensa alegria a Tinha que ser o Meri a fazer o editorial. Isso. Por que o Meri, aqui narrativas ao longo, dizem que ele chegou em Ribeirão, vindo de São Paulo, de São José do Rio Preto. Nós precisamos falar do Meri. Né? Como é que é o Meri? Qual foi o trabalho, a participação do Meri na construção do Verdade de Luz? O Meri é um profissional da área de comunicação, né, André? E o movimento espírita nacional já bebeu muito da sua contribuição ao longo dos anos. E a vinda dele para Ribeirão Preto, um pouco antes do lançamento do jornal, foi, me parece, o que faltava, assim, para dar coragem aos companheiros da época tocar o projeto em frente. Olá, amigos. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui. Na verdade, fazendo um pequeno depoimento sobre os 30 anos de vida de nosso jornal Verdade e Luz. Lançado em 1986, quando nós viemos para Ribeirão Preto com a família, chegamos em dezembro e logo em janeiro de 1986 nós tivemos a oportunidade de encarar assim com muita satisfação a preparação desse jornal. Foi uma contribuição porque a ideia, o sonho de lançar um jornal já havia sendo alimentado pelos companheiros espíritas aqui da região, especialmente de Ribeirão Preto. Então nós fomos assim considerados a gota d'água para que realmente esse evento pudesse acontecer. E nesse período, ao longo desses anos todos, nós aprendemos muito com a confecção do jornal. Não só tecnicamente, mas principalmente o que ele proporcionou. A divulgação da doutrina espírita, o contato com os centros espíritas e, sobretudo, a repercussão do jornal em termos regionais e também estaduais, uma vez que ele foi distribuído e chegou às mãos de vários companheiros do Estado, de várias cidades do Estado. Então nós podemos dizer que essa experiência foi muito gratificante, porque ao lado dessa equipe formada para preparar e editar o jornal,
nós aprendemos bastante. Se dermos contribuição, nós também recebemos muitas contribuições no sentido de nos aprimorar e conhecer mais esse amplo universo da comunicação social e especialmente segmentada, dirigida ao nosso meio espírita. Então fica aqui o nosso agradecimento aos companheiros que nos receberam quando chegamos a Ribeirão Preto em 1986 e também a espiritualidade amiga que nos amparou, que nos intuiu e sobretudo nos inspirou. Verdade e Luz, sempre houve uma preocupação, eu diria melhor um carinho, para que a criança se interessasse por, quando chegasse o jornal, abrir o jornal e participar com a família daquilo que o jornal vinha trazendo. No decorrer do tempo, evidentemente que isso foi sendo melhorado e sentíamos que quando o jornal era distribuído, por exemplo, nas reuniões da USE, as pessoas até procuravam o suplemento, porque ali existia o que o suplemento oferecia. Nós tínhamos um espaço de meia página, depois ganhamos a página inteira, depois ganhamos a folha e o suplemento se transformou em um encarte no jornal Verdade e Luz. Nossos companheiros à época, a equipe, Janete da Bori Mendes, a Raquel Fonseca Lepero, o Adelino, que era o artista que juntava tudo aquilo que nós fazíamos e transformava, evidentemente, no jornal. E assim nós procurávamos falar de uma maneira que a criança se interessasse por ouvir. Então existia era um mix de a parte doutrinária, histórias de fundo moral, poesias, receitinhas básicas. Então tudo isso fazia com que aquele suplemento fosse de interesse para a criança. O jornal era um jornal voltado para o adulto, mas o encarte era para a criança. Então nós sentimos falta no jornalismo espírita. Então não é um trabalho voltado para o evangelizador apenas ou para aquele que atua junto às crianças, para que se desperte na criança a vontade, a alegria por ler um texto que lhe diga mais diretamente respeito. Hoje nós temos na literatura infantil espírita uma bibliografia vastíssima, com ilustrações, com uma série de recursos. O recurso do jornal é ele mesmo. Ele não vai poder concorrer com o que um livro vai oferecer, mas ele pode concorrer com aquela notícia do momento, aquela informação, às vezes até aquele gracejo de boa qualidade, alguma coisa que ela possa colorir, que ela possa, digamos, completar. Então, a visão o estilo jornalístico é diferente do livro. E se nós já estivermos fechando, eu gostaria de dizer o seguinte: embora a codificação ocupou um tempo muito importante na vida do professor Rivaio, eu gosto muito de chamar Kardec de professor Rivaio, ele não se descuidou da Revista Espírita, porque era a linguagem jornalística daquilo que os livros básicos estavam trazendo. Mas vamos dizer que a Revista Espírita, com certeza, em muitas oportunidades, foi o carro-chefe que ajudou os livros da codificação serem divulgados. Então, sugeriria até, não sei se alguém da federação vai nos ouvir, por que o reformador não tem um encarte voltado para a criança, para que a criança ame aquela publicação que já tem 100 anos, mas que as crianças hoje possam, até abrindo aquele encarte, com os recursos que existem hoje, que ele possa até ser tirado depois, quando a criança vai brincar com ele, mas elas vão conhecer o reformador, o movimento espírita, a doutrina espírita, numa linguagem mais fácil de ser assimilada por aquele que vai encontrá-la. É o nosso...
E é bom que se diga que a hora que a gente diz que o Verdade e Luz explora e estende, complementa, amplia os conhecimentos, o trabalho que José Argemiro da Silveira fez sobre o Evangelho também durante todo o correr desse tempo, que inclusive deu origem a um livro de artigos que ele publicou ao longo do tempo em Verdade e Luz. Então, nessa oportunidade que nós estamos comemorando 30 anos do jornal Verdade e Luz, eu vou lembrar um pouquinho aqui da história do jornal. Nós participamos desde o início, a princípio fazendo o trabalho de colocar o jornal no correio, preparar o jornal para expedição, buscando assinantes, fazendo o trabalho de secretaria, e assim fomos tocando. Na década de 90, passamos uma fase um tanto difícil, porque as modificações que aconteceram, antes o jornal começou sendo feito em tipografia, depois passou a ser feito em linotipo, depois começou a ser feito em computador. Mas várias pessoas faziam seus textos à mão e nós datilografávamos. Então, um amigo, o nosso companheiro, o senhor Adelino Júnior, se prontificou a digitar os textos do jornal. Aquilo ajudou muito, porque na revisão o jornal era digitado na gráfica e dava muitos erros, os leitores reclamavam muito. O senhor Adelino passou a digitar o jornal e, como mesmo assim saía muitos erros, ele comprou um programa, estudou o assunto e passou ele próprio a diagramar um jornal, de maneira que levávamos para a gráfica. Naquela época nós não tínhamos um diagramador, então aí ele passou a fazer esse trabalho. Nós levávamos para a gráfica o jornal já num CD pronto para ser impresso. Isso ajudou muito. E o jornal foi ganhando novos colaboradores e, graças a Deus, conseguimos superar aquela fase que foi um pouco difícil, porque tinha poucos assinantes, as despesas corriam bastante, como sempre há um custo do jornal, mas felizmente tudo foi superado e nós estamos hoje festejando os 30 anos do jornal. Dizer que eu fiquei emocionado em verificar que meus amigos, companheiros de Ribeirão Preto se lembraram de mim e pediram algumas palavras a esse respeito das minhas saudades que eu tenho por essa cidade, por esse centro, principalmente o centro que eu frequentei durante muito tempo. A respeito das minhas saudades que eu tenho do jornal Verdade e Luz. Que a paz esteja nos corações de todos. É o nosso carinho, a nossa alegria de poder viver este momento. Eu fico muito satisfeito, agradeço a todos, muito obrigado e vamos continuar trabalhando. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra e um prazer nesta minha existência participar do Verdade e Luz. Mas agora espero que tenha ficado bom.
Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.